Caros irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos conversar sobre Tiago, irmão de Jesus. Sim, Jesus tinha irmãos e, ao que consta, tinha também duas irmãs. Enquanto o movimento que iria impulsionar o cristianismo se desenvolvia, corria a terceira década da nossa era, 30 anos depois da morte de Jesus. E 30 anos após a morte de Jesus, sob o reinado do imperador Calígula, considerado o maior sanguinário e mesmo louco de toda Roma. Ele foi criado pelo seu pai em campos de batalha e foi perdendo a sensibilidade ao longo da sua vida com tantas coisas ruins que lhe aconteceram. Então, quando ele se viu o imperador de Roma, que era a maior nação que se conhecia, porque eles tinham conquistado absolutamente tudo, ele sentia-se então o maior poderoso de todos os tempos ali, naqueles tempos inclusive, na terra. Apesar de todas as perseguições, a divina ideia da igreja cristã persistia. E era assim, uma perseguição ainda no início, podemos dizer. Por quê? Porque os tempos ainda não tinham se configurado perigosos para a religião judia. Eles ainda não viam no cristianismo uma ameaça, o que veio a acontecer depois. Então, nós conhecemos um homem que já estava ajudando Jesus há muito tempo, um homem culto, conhecedor dos fariseus, conhecedor das leis, dos seus pensamentos mais conservadores. Ele trabalhava com empenho na conquista do espaço necessário para converter um número cada vez maior de pessoas. Este homem era Tiago, irmão de Jesus. E Tiago já estava com Jesus, ajudando nas suas pregações há muito tempo. Há muito tempo. A história bíblica ela é rica em surpresas agradáveis, mas também curiosas, como esta que nós estamos aqui colocando. Tiago, assim como Maria, mãe de Jesus, após a morte de José, faziam parte dos seguidores que trabalhavam com Jesus na divulgação da Boa Nova. E quando isso aconteceu? Aconteceu quando Tiago, convidado, ele estava em casa ainda, e foi convidado a ajudar Jesus em Cafarnaum. Então ele disse para Maria que ele ia fazer isso. Jesus já tinha saído de casa. José já havia falecido. Então Tiago vai ao encontro de Jesus, ainda um pouco desconfiado, na verdade, de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele tinha muita fé no irmão e tinha muito conhecimento também, e podia ajudar como ajudou muito a Jesus. Maria, como já não tinha mais ninguém absolutamente que pudesse impedi-la, foi ao encontro do Cristo, do seu filho, e juntou-se às mulheres que naquela época ajudavam todas aquelas pessoas que trabalhavam ali com Jesus em Cafarnaum. Quando José ainda vivia, Jesus disse à sua mãe que tinha chegado a sua hora. Ele avisou a ela, quando estava chegando próximo aos 30 anos de idade, que ele precisava ir embora. E ela tomou um choque. Por quê? Porque João Batista já tinha deixado a casa de Isabel. E ela, Isabel, tinha falado do sofrimento que havia sentido quando ele deu esta notícia para ela. E agora Jesus estava dando a mesma notícia para sua mãe, dizendo que tinha chegado a sua hora de trabalho e que ele precisava então ir para Cafarnaum, onde devemos a maior parte do seu trabalho cristão aos apóstolos que estavam ali em torno do lago de Genezaré, aquela região da Judéia, não é?
Então Jesus sai de casa. Foi juntar-se a João Batista, como dissemos, em Cafarnaum, onde dariam os primeiros passos na empreitada missionária. Mas aqui nós queremos registrar um assunto que descobrimos porque, como eu disse, a Bíblia nos traz surpresas agradáveis e curiosas. Quando o cristianismo, após a morte de Jesus, estava em pleno desenvolvimento, Jesus pediu que Pedro tomasse a frente das suas ovelhas, que ele apacentasse as suas ovelhas. Mas era Tiago quem estava organizando este início da era cristã. E o primeiro concílio dos irmãos cristãos que se reuniram de outras cidades, de outras localidades, vieram para a reunião, o primeiro concílio, foi Tiago quem liderou este concílio, que era o irmão de Jesus. Pedro viria a tomar conta como líder desta igreja nascente depois da morte de Tiago. Então, por volta dos anos 37, com a morte de Calígula e a ascensão do imperador Tibério, Pedro vai tomar, como dissemos, a frente dessa condução da nova igreja, porque Tiago foi assassinado. O irmão de Jesus foi assassinado. Todos os discípulos de Jesus foram martirizados nas vizinhanças de Jerusalém, cidades relativamente próximas. Alguns estavam na Ásia ou na Turquia, mas a maioria estava nas vizinhanças de Jerusalém pregando. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido e Paulo decapitado. O cristianismo, então, espalhava-se velozmente naqueles dias e naqueles anos, e nada mais poderia parar a conversão dos judeus ao cristianismo também. Porque, como dissemos, havia uma organização. Depois deste concílio, os cristãos eles estavam muito organizados. Não havia mais como parar. E muitos romanos, quando souberam que Jesus tinha ressuscitado, muitos generais romanos, muitas pessoas importantes daquela época, não é? Quando souberam que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram com muito medo de terem feito algo errado, ou de não terem feito nada, ou de estarem perseguindo os cristãos. Então, muitos se converteram ao cristianismo ali. Paulo, nesta época, participou também deste concílio a que eu me referi, e ele, como sabemos, foi um apóstolo de Jesus, muito fiel à causa e viajou muito para fundar as primeiras igrejas cristãs. Alguns pensam que Paulo nunca viu Jesus, mas às portas de Damasco, quando ele vê aquela luz intensa e então cega, esta luz o cega, ele viu Cristo. O Cristo não manifestou-se apenas com a luz, mas com a presença dele. Paulo então viu o Cristo ressurreto ali na frente dele com toda aquela luz, e a partir de então ele, depois de 3 anos refletindo e estudando o Evangelho, ele foi fazer tudo o que nós sabemos que ele fez pelo cristianismo nascente. Muitas pessoas perguntam o que aconteceu com Pilatos. Se você recorrer à história daquela época, Pilatos volta, ele era governador da Judéia, e após esses acontecimentos, ele volta para o então reino que havia sido estabelecido ali em Roma por Calígula. E ele é esquecido, ele é deixado de lado. Ele simplesmente some da história.
De Pilatos não se ouve mais absolutamente nada. E tudo o que se diz dele após a sua volta a Roma, já destituído do cargo de governador, são apenas ideias que se tem do que aconteceu com ele. Mas, aparentemente, ele desapareceu da história. Não temos mais notícias de Pilatos. Queridos irmãos, muito obrigado. É o que nós tínhamos para conversar sobre Tiago, irmão de Jesus. Essa pequena história de como os cristãos eram fortes, como eles amavam Jesus, amavam, sentiam no coração o cristianismo, como nós também devemos sentir e trabalhar para que ele nunca venha obscurecer, para que nunca venhamos esquecer essa história e trabalhar por ela, para que ela se fortaleça cada vez mais.